Shalom, shalom, muita paz, amados irmãos, muita paz, família, muita paz, minha amada esposa, minha família, toda a minha família, muita paz, colegas, amigos, alunos, conhecidos, muita paz. Como de hábito, trago mais um tema hoje, relacionado, como vem na descrição aí, relacionado a o tema é a lei do solteiro, casado, viúva, em relação aos últimos dias. Então este é o tema aí. Eu cito alguns versículos, não vou citar todos, estou a dar aqui uma mini introdução. Cito alguns versículos, como é o caso de 1 Coríntios 7, versículo 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28 e 35. Em seguida é o livro de Mateus 24, 22. Depois temos Lucas 21, 34 a 36. Penúltimo temos o livro de Mateus 24, 44. E por fim é o livro de Marcos 13, Marcos capítulo 13, versículo 33. Então, amados, oremos. Antes de comentário, dá seu comentário, dá um like, assim também nos motiva, não é? Motiva-me neste caso a partilhar mais mensagens relacionadas a Deus, aos acontecimentos dos últimos dias. Exatamente isso. Então, oremos. Obrigado, Senhor Deus vivo. Obrigado, Santo Espírito. Obrigado, Senhor dos Exércitos. Santo, sou o Senhor Deus, sou o Senhor o Pai, sou o Senhor Altíssimo, sou o Senhor, é o Rei dos Reis, sou o Senhor, aquele que sara, que cuida, transforma, o Pai Santo. Nós clamamos, oremos, sim, digamos, a favor, Pai, da transformação nos últimos dias, a favor do avivamento, para dar-nos mais vida, mais perseverança, mais força, visto que estamos a viver tempos, digamos, conturbados, conforme a tua palavra prevê. No livro de Joel também diz sobre os últimos dias que o Senhor enviaria teu Espírito sobre toda a carne. Os seus servos, os seus velhos terão visões, sonharão, profetizarão. Assim se cumpriu a tua palavra no livro de Atos e está-se a cumprir também nos últimos dias. Temos visto, sim, e também muitos são os feitos que nos mostram que estamos a ver os últimos dias, conforme a tua palavra, em Mateus 24 e outros versículos, capítulos da Bíblia. O Santo Espírito, Deus vivo, nós oramos e oro, Pai Santo, a favor dos irmãos em Cristo, a favor da minha edificação como casa, como igreja, como o Senhor disse. Não sabeis vós que só estou no templo do Espírito Santo? Não sabeis vós? O Santo Espírito, a todos quanto buscam, todos quanto creem, todos quanto vão crer, todos quanto vão procurar-te, te adorar, te servir, te bendizer nos últimos dias, o Santo Espírito, que alcance-lhes e sejam transformados por intermédio do teu Santo Espírito, teu poder que é em Cristo Jesus,
o Santo Rei dos Reis. Obrigado, Senhor dos vivos. Obrigado. Abençoe-nos nesta live. A todos quanto convidei, eu identifiquei os amigos, aqueles que irão observar também a live, que irão observar, que não sejam amigos, mas sim aos habitantes do mundo, né? Visto que é uma live, é uma rede social global, para todos aqueles que percebem português e procurem usar também as novas inteligências artificiais para traduzir, não é? Para os que não entendem, isso também ajuda. Já existe lá hoje. Tenho seguido alguns blogueiros que mostram-nos que existe já aplicativos capazes de dublar. É muito interessante. AI, as inteligências artificiais. Então, Santo Espírito, enche no teu poder, na tua transformação, o Santo dos Santos. Obrigado, Deus vivo. Obrigado pela graça e paz. Obrigado, Senhor. Toque cada um. Nós oramos a favor de todos quanto direto e indiretamente tem me ajudado, me ajudou. Abençoe-lhe, Pai Santo. Abençoe-lhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, nós vamos abrir o livro diretamente para o tema, repisar o tema é a lei do solteiro, casado, viúva em relação aos últimos dias. Então, para tal, vamos abrir o livro de 1 Coríntios, versículo 7, aliás, capítulo 7, quer dizer, capítulo 7, o que diz? Versículo 1. Agora, vamos ler a Bíblia, né? Agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com a mulher. Consegues perceber? Do versículo 1, o apóstolo Paulo quem diz aqui, é bom que uma mulher, que um homem não tenha relações com uma mulher. 2, versículo 2 diz assim, em seguida, por causa da imoralidade, cada homem tenha sua mulher. Cada homem tenha sua mulher. Por causa da imoralidade sexual, a prostituição, ou desejos fortes que pode estar aí te levar-se a cobiçar, a desejar mulher. Então ele nos recomenda aqui, por causa da imoralidade, tenha sua própria mulher, sua mulher, e cada mulher seu marido. Está a perceber? Em seguida vamos entrar já para o marido, já casado. O marido cumpra é o versículo. De seguida vamos para o versículo melhor. Vamos para o versículo. Seria melhor lermos 3, mas aqui vem 2. De seguida, depois, aliás, vem 5 depois desse versículo, segundo meus estudos. Mas podemos ler, não há problemas. O marido cumpra 3. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher, e do mesmo modo a mulher para com o marido. Vamos para o 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Autoridade sobre o seu próprio corpo. Mas se o marido, quer dizer, a mulher é submissa ao marido,
Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. 5 é o versículo que está bem citado aqui para nós citarmos. Nós citamos, que eu citei aqui. 5 diz: não vos negueis um ao outro. Se são casados, né? O apóstolo Paulo nos recomenda aqui a não nos negar um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Se separou por algum tempo, que se consagrem na oração. Veja o que diz de seguida: depois uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Então, nós percebemos aqui os maridos que o casal não se deve negar um ao outro. Ok, shalom, muita paz, amado Luiz Carlos, shalom. Então, continuando, o apóstolo Paulo diz assim, que nós, prontamente de Deus, não devemos nos negar, se formos casados, uns aos outros, né? Estamos juntos, irmãos. De seguida vamos para 7, para não levar muito tempo. Vamos para o versículo 7, diz assim, saltando um pouco para 7, diz assim: desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que estou. Ele é quem diz, o apóstolo Paulo. Ele desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição que ele. Mas tem o seu dom da parte de Deus. De um modo e o outro de outro. Eu penso que ele diz a respeito de casamento, porque ele certamente morreu solteiro. Quando ele diz desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição que eu, que ficassem ou fossem solteiros, que não mexessem em uma mulher, mas sim servisse a todo custo ao Senhor, ao Deus dos exércitos. Mas ele de seguida diz: cada um tem seu dom, tem seu chamado, tem seu dom da parte de Deus, um de outro e outro de outro. De seguida vamos para 8, versículo 8 diz assim: digo porém aos solteiros. Aqui já entra a lei de solteiro. Já vimos a lei de coisa, um pouco acerca da lei dos casados, ou do casal. 8 diz assim: digo porém aos solteiros e às viúvas, como vem na descrição, a lei de solteiro, casado e viúva. Digo porém aos solteiros e às viúvas que lhe seria bom, se você é solteiro. Escuta o que o amado grande apóstolo Paulo diz: seria bom se permanecessem na mesma condição em que estou, solteiro como ele, no entanto fazendo a obra do Senhor. Vamos para versículo 9, diz assim: mas se não, perceba bem, se não conseguirem dominar-se, é o versículo 9, que se casem. Isso que eu disse anteriormente, como vimos aqui no versículo anterior. Se o homem solteiro, a viúva solteira, não terem autodomínio, ser forte no desejar de estar com uma mulher ou um homem, que se case. É bíblico. Case-se, porque, diz assim de seguida, porque é melhor casar, do que arder de paixão. É melhor. Se você é solteiro, se você é uma viúva, se você não é casado, melhor te é
casar se você não tem autodomínio, não dominas teu desejo, esse desejo de estar com uma mulher ou estar com um homem que te casa. Mas não viva como se quem não tem regras. Como se diz, não é? Como tem dito alguns jovens, quero experimentar, experimentar como se fosse uma camisa. Está aí o solteiro, está aí a viúva, dão-se numa relação que não tem propósito de casamento, só querem suprir as necessidades ou desejos momentâneos. Isto é proibido, segundo a Bíblia. Continuamos, vamos a seguir. 7, 9, vamos para 10. De seguida vamos para 10, versículo 10. No entanto, ordeno aos casados. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Ordeno aos casados. Não eu, não o apóstolo Paulo, mas o Senhor. Perceba bem. No entanto, ordeno aos casados. Não eu, mas o Senhor. Amém. Amém, irmão Luís. Não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Consegues perceber? Irmão, irmã? O apóstolo Paulo diz no versículo 10, 1 Coríntios capítulo 7. No entanto, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, ou Deus, que diz aqui, que a mulher não se separe do marido. Não devemos nos separar. Se casamos-nos, suportamos até ao fim. Então, vamos para 11, diz: se porém ela se separar, que não se case. Se a mulher se separar, não se case. Ou se reconcilie com o marido. Se porém ela se separar, repito, se porém separar, que não se case. Se a mulher se separa do marido, ela não deve casar. Ou se reconciliar, voltarem a unir-se, não é? Por meio de conversa, oração, etc. Conselhos também. De seguida diz assim no versículo 11: e que o marido não se divorcie da mulher. Irmãos, sobre este versículo eu gostaria de citar mais outro, mas vou dizer assim a fala: e o marido não se divorcie da mulher. A lei de casamento, se o homem se une a uma mulher, como bem disse Deus no princípio lá, será o homem casa de seus pais, se unirá. Será o homem casa de seu pai e sua mãe, se unirá uma mulher, formarão uma só carne. No princípio, Deus não deu a lei de divórcio. Assim como Jesus veio dizer também. O princípio não era aqui, no Mateus, nos Evangelhos, Jesus veio dizer o primeiro lei, o primeiro mandamento não era que o homem se separasse, divorciasse da mulher. Mas Moisés deu-lhes a carta de divórcio. Podem encontrar lá nos Evangelhos essa citação. Mas Moisés deu-lhes a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. E aí houve o divórcio. 11. Depois vamos saltar de 11. Já perceberam que o homem não deve separar e não deve divorciar-se da mulher. E a mulher, neste caso, como vem aqui, se separar, que não se case, ou procure com a reconciliação. Ok. Shalom. Consigo ver a mensagem? Ok. Então, vamos para... de 11, vamos para versículo 26. 26. Shalom, shalom, amados. Estou conectado, irmão Luís. 26, diz assim: considero, pois,
que saltamos para versículo 26, mesmo capítulo. Considero, pois, que é bom, por causa da dificuldade. Não, vamos para 25 para entendermos melhor essa parte, né? Esse versículo. 25 diz assim: quanto aos solteiros, não tenho mandamentos do Senhor. Dou, porém, aquele que tiver tempo, leia todo o versículo de 11 a 24. Pois aqui estou a fazer um resumo, senão levaríamos muito tempo. 25 diz assim: quanto aos solteiros, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer. E o apóstolo Paulo diz: como alguém que pela misericórdia do Senhor tem sido fiel. Considero, pois, que é bom por causa da dificuldade do momento. Considero, pois, por causa da dificuldade do momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. O apóstolo Paulo já diz: por causa da dificuldade do momento, é bom que a pessoa permaneça em sua atual condição. Que condição? Vejamos a seguir, como ele diz aqui. 27. Estás casado? Estás casado? Não procures separação. Essa é a condição. Estás casado? Não procures separação. Não procures separação. Estás solteiro? Amiga, peço não perturbar, por favor. Estou na live. Tá bom, querida? Dizia, desculpa aí. Mas se te casares, perceba bem, repito, estás casado, não procures separação. Estás solteiro, não procures casamento. Se você está casado, a condição que o apóstolo Paulo nos recomenda aqui é de não separar, permanecerem juntos até o fim. Se estás solteiro, irmão, não te cases. 28, isso, não é? Depois vamos para 28, sim. 28 diz assim: mas se te casares, não pecaste. Se te casares, não pecaste. Casamento não é pecado, assim como Deus diz no princípio, no Gênesis: era o homem e sua mulher, se casa de seu pai e sua mãe, formarão uma só carne. Unirá-se a uma mulher, quer dizer. 28 diz, repito: mas se te casares, não pecaste. E se uma virgem se casar, também não pecou. Entretanto, vamos para... ainda estamos no mesmo versículo. Entretanto, os que se casam. Então a relação que eu trago aqui também começa a se manifestar nesse versículo aqui. A relação da lei do solteiro, casado e viúva começa a se manifestar nesse versículo aqui. Entretanto, mas, porém, os que se casam enfrentarão dificuldades na vida terrena. Parece que todo mundo que casa, parece que não, é certo que todo homem quando casa enfrenta dificuldades na vida terrena, especialmente os crentes na vida terrena. E eu gostaria de poupar-vos. Pois Paulo diz assim: eu gostaria de vos poupar das dificuldades que os homens, que um casal enfrenta na vida cá na terra. Shalom, Jeová, a mensagem lá. Deus te benisse aussi. Merci beaucoup, monsieur. C'est Domingos Mafura. Shalom. Agora, de seguida nós vamos para 29. Diz assim: irmãos,
Daqui vamos para de 29 até 35. Vamos fechar o capítulo de 1 Coríntios. 29 diz: irmãos, digo-vos, porém, como eu disse, a relação da lei do solteiro, casado e viúva começa a se manifestar aqui nesse versículo também. De seguida, vamos ver como ele diz sobre o tempo. Irmãos, digo-vos, porém, isto: o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. O tempo se abrevia. Vamos ler todo ele para depois citar o versículo Mateus 24, 22. Também diz: Jesus fala sobre nos finais dos tempos. Se não fosse por causa dos escolhidos, o tempo não seria abreviado. Diz assim: irmãos, digo-vos, porém, isto: o tempo se abrevia. Assim, os que têm mulher, perceba bem o sentido do apóstolo Paulo aqui, da palavra de Deus, por intermédio desse grande homem. Assim, os que têm mulher vivam como se não tivessem. Consegue perceber? Os que têm mulheres vivam como se não tivessem. Viver como solteiro neste caso. 30, de seguida vamos diz assim: os que choram como se não chorassem, porque ele disse anteriormente que o tempo se abrevia, irmão. E os que casam enfrentam dificuldades na vida terrena. Os que choram como se não chorassem. 30, versículo 30, 1 Coríntios 7. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se nada possuíssem. Irmãos, nós sabemos que comprar é bom, porque satisfazemos alguns desejos, mas perceba bem aqui a essência em relação à abreviação do tempo, como ele diz. Por que ele diz os que compram como se nada possuíssem? Nós sabemos que comprar é bom, mas no sentido do tempo, quando é abreviado, eu entendo aqui como se nós não devemos abrir nossos corações, nossos desejos como sendo casais, olhando estreitamente ou dando muito prazer, vivendo muito prazer, ou encher nossos corações de muito prazer nas compras, no possuir das coisas deste mundo. Desculpa aí. Eu dizia: os que compram como se nada possuíssem. Repito a explicação. Irmãos, a compra é bom, sim, se for casado, solteiro ou viúva. Aqui, mas principalmente toca-se no assunto dos casados. E todos aqueles que não sejam casados, mesmo viúva. Não enchamos nossos corações com prazeres do mundo, porque o tempo se abrevia. 31 diz assim: e os que usam as coisas deste mundo, perceba bem, e os que usam as coisas deste mundo como se dela nada usassem. Mas antes gostaria de citar Mateus 24, só para fazer uma relação com o que nós dissemos acerca da abreviação do tempo, parando aqui no versículo 30, quando o apóstolo Paulo também diz: os que compram, os que choram, as coisas desse mundo, os que se alegram como se não se alegrassem. Vamos para Mateus 24, também ele diz anteriormente que o tempo, irmãos, se abrevia. Vejamos o Mateus 24. Mateus 24, versículo 22. Mateus 24, versículo 22. Diz assim: veja a sua relação que Jesus fala sobre os últimos dias. Esse aqui, Mateus 24, tem como capítulo o sermão profético, o princípio das dores. Diz assim,
versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, por causa dos eleitos, eles serão abreviados, irmão. Consegue perceber a relação com este versículo, Mateus 24, sobre o final dos dias? Aqui fala-se da grande tribulação, nos últimos dias, o governo de Anticristo. Mateus 24, verso 22, ele diz aqui, Jesus Cristo mesmo a dizer aos seus discípulos, que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. O apóstolo Paulo vem dizer aqui no verso 29 de 1 Coríntios 7, irmãos, digo-vos porém isto, o tempo se abrevia. Então, irmãos, eu consigo perceber aqui que o tempo, de fato, nos últimos dias será abreviado, será encurtado, será reduzido. Os dias que estamos, eu penso que já estamos a viver esses dias, as coisas estão a acelerar bastante. Então, com isto, como um solteiro, um casado, uma viúva tem que morar, tem que viver neste mundo. Estou a avançar aqui a lei do solteiro, do casado e da viúva. O grande apóstolo Paulo diz, em outros versículos que suportam também este assunto. De seguida vamos para aqui. Temos mais Lucas, vamos comprovar mais com Lucas 21. O que diz Lucas 21? Depois voltaremos a terminar o versículo de 1 Coríntios até 35. Vamos para Lucas 21. O que diz sobre... Olha a advertência também que Lucas, grande São Lucas, é deixado com Jesus Cristo, no ensinamento, é um evangelho. Lucas 21, versículo 34 a 36. 34 a 36, diz assim. É o mesmo assunto aqui. Estamos no mesmo tema sobre... Depois, quando Jesus aproximou, os discípulos se perguntaram a Jesus, saindo dos Montes das Oliveiras, né? Aqui vem como subtítulo melhor, sobre o dever de vigiar. Sobre o dever de vigiar. É muito depois da vinda depois da grande tribulação, da narração que Jesus fala sobre os últimos dias, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. Mas para 34 vem, como aqui na minha Bíblia vem, sobre o dever de vigiar. Diz assim, Lucas 21, 34 a 36. Vejamos. Cuidai vós mesmos, não aconteça que o vosso coração, perceba bem, que o vosso coração, assim como o apóstolo Paulo também nos recomendou, aquele que é casado, viva como se fosse solteiro, aquele que compra as coisas deste mundo como se não comprasse, aquele que, mais além aí diz, já vimos, ora vejamos, cuidai-vos mesmo, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez, embriaguez é certo de ser bêbado, beber sem lei, sem ordem, sem regra, ser bêbado todo final de semana, todos os dias. Aqui bebe todos os dias, irmão, sendo casado, sendo solteiro, bebe todos os dias. Atenção, ouve lá o que está a dizer a palavra. Cuidai-vos mesmo, não aconteça que o vosso coração seja de devassidão, embriaguez ou bebedice e preocupações da vida, como o apóstolo Paulo bem disse, irmãos, quero vos poupar
ainda mais além vai dizer no mesmo capítulo: peço-vos que sejais livre de preocupações. Mas dediquei o tempo no Senhor, naquilo que é agradável aos seus olhos, né? Como assim entendo? De seguida vamos entender que o vosso coração não seja de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia, Jesus aqui é que diz, e aquele dia vos surpreenda como armadilha. Estamos juntos, irmão? Aquele dia do Senhor vos surpreenda como armadilha, uma armadilha. Se suponhamos, vou dar um exemplo prático. Eu sou casado, minha esposa, vocês puderam ver que ela esteve aqui há pouco tempo. Eu sou casado com ela. Nós nos preocupamos estritamente com as coisas desse mundo e não também nas coisas do Senhor, da palavra, do servir a Deus, de cultuar-lhe, de bendizer-lhe. E preferimos estarmos na bebedeira, as coisas vãs, passageiras. Como é que vamos vigiar nós? Como é que vamos vigiar? Se ela e eu estamos todos inteirados na bebida, nas preocupações desse mundo, e ninguém, nem sequer se preocupa em estar em alerta com a palavra de Deus, com os últimos dias, como vem o tema aí. Quem irá salvar outro, ou quem irá salvar-se? Ao menos quem irá alertar o outro ou a outra? Visto que o apóstolo Paulo bem diz também, ele recomenda aí, ou diz sobre a lei de casamento: o marido que é crente santifica a mulher descrente, e vice-versa. Então, continuando, vamos. 35. Porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. É Jesus esse que diz aqui. Eu trago essa relação sobre o dever de vigiar. É o solteiro, casado, é viúva. Porque ele virá sobre todos que habitam na face da terra. Não virá só um, mas a todos. Vejam Apocalipse 1, versículo 7, que diz: eis que venho sobre as nuvens e todo olho o verá. Todo olho. Você não imagina como vai ser esse dia. Eu estou cá em Moçambique, aquele que está em Brasil, aquele que está na França, aquele que está em Portugal, aquele que está nos Estados Unidos, aquele que está na Austrália, aquele que está na China, está em Israel, em Jerusalém. Todo olho verá nesse dia, como diz a Bíblia. Porque não virá sobre uma só pessoa, mas sim, como diz aqui, porque ele virá sobre todos que habitam na face da terra. Então, 26 é a recomendação que ele deixa aqui para nós: vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais. Jesus que nos recomenda aqui, por intermédio de evangelista Paulo, aliás, evangelista Lucas. Estamos no Lucas 21, 36. Já estamos a terminar aqui no Lucas. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Então, fechamos o Lucas. Podemos terminar. Vamos voltar novamente aos Coríntios. Aos Coríntios de seguida. Já estamos a terminar. Só faltam 2 livros por citar. Em Mateus 24, novamente 24 e 44. Mateus 24 e 44. Mas podemos citar antes, depois terminamos com Coríntios. Vamos fazer isso para não voltar novamente. Diz assim, Mateus
44 também diz sobre o dever de vigiar. Diz assim: por isso, ficai também preparados. Jesus que diz aqui: ficai também dizia estava a receber uma chamada, vamos me perdoar aí. Dizia, abramos de novo, é o Mateus 24, 44, é o mesmo sentido, é o mesmo tema, o dever de vigiar como sendo solteiro, como sendo casado, como sendo viúva, como sendo viúvo também. Veja aqui, o que diz Mateus 24: por isso ficai também preparados. Mateus 24, 44. Ficais preparados, pois o Filho do Homem, Jesus, o Filho do Homem, virá numa hora em que não esperais. Irmãos, eu próprio tenho visto casais, não estou aqui a julgar, mas estou aqui para avançar um exemplo sobre preparação, como eu já avancei anteriormente, que os dois estão mergulhados na bebedeira. É um exemplo que nós já lemos há pouco tempo. Lucas, que não, o vosso coração não vos enche de embriaguez, de devassidão e preocupações dessa vida. Vejo casais hoje em dia, todos eles são preocupados nos vícios, que destroem a alma. É o caso da bebedeira, como nós citamos aqui no Lucas, que não se pode fazer, mesmo solteiro também. Veja, já para terminarmos, já estamos a terminar, irmão. Eu penso que já estamos a terminar. Vamos para 1 Coríntios, onde nós estamos em 1 Coríntios 31. 1 Coríntios 31, já estamos a terminar. 31 até 35, já estamos a terminar a live. Continuando, diz assim: e os que usam as coisas deste mundo, como se dele não usassem, porque a forma deste mundo passa. A forma deste mundo passa. Não se esqueça, a relação que nós estamos a fazer aqui é a lei do solteiro, casado, viúvo, viúva, em relação aos últimos dias. Irmãos, estou-vos a alertar. Eu sou atalaia. Para vocês, neste caso, eu sou atalaia. Eu sou mensageiro, sou um alerta. Estou-vos a alertar hoje. Irmãos, isso é sério. E os que usam as coisas deste mundo como se dele nada usassem, porque a forma deste mundo passa. Vamos para 32 de seguida, ele diz assim: pois quero que estejais livres, repito, livres de preocupações. Irmão, qualquer preocupação que encha nosso coração acima de Deus, essa é uma preocupação que nós temos que evitar nos últimos dias. Temos que evitar. Jesus bem disse: buscai antes o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Também disse: o primeiro mandamento é: amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. E no final, amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, onde entra a preocupação aqui? Se você quer ser salvo, onde entra a grande preocupação que vai nos tirar da presença de Deus, vai nos tirar do mérito do Senhor em relação à nossa condição de solteiro, casado, viúva, viúvo. Veja, continuamos. Pois quero que sejas livre de preocupações. Sim, já lemos. Pois quero que sejas livre de preocupações,
Quem é 1 Coríntios 7:33. Quem não é casado se ocupa das coisas do Senhor. 32. Pois quero que sejais livre de preocupações. Quem não é casado se ocupa das coisas do Senhor e de como irá agradá-lo. Essa é a lei do solteiro. O irmão ou a irmã que não é casada, irmã, é melhor você preocupar-se primeiramente em agradar a Deus. É agradar a Deus e não a este mundo. E de seguida 33. Mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo. Perceba bem. Mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo, é claro. E como irá agradar a sua mulher. Mas porém, vimos anteriormente, como o apóstolo Paulo diz aqui nos versos anteriores, ele diz o quê? Irmãos, digo, 29, verso 29, veja o que diz. Irmãos, digo-vos, porém, o tempo se abrevia. Assim, os que têm mulher vivam como se não tivessem. Perceba bem que aqui nós estamos a trazer a relação da lei solteiro, casado e viúva sobre os últimos dias, que é o dever principal de vigiar, buscar a Deus, em detrimento de outras preocupações da vida. Já estamos a terminar. 33 diz assim: mas quem é casado se ocupa das coisas deste mundo e como irá agradar a sua mulher. 34. E fica dividido. É lógico, conseguimos ver isso. Eu mesmo já consigo ver isso. Que alguém que é casado, de fato, fica dividido. Se for para servir 100% ao Senhor, ele não terá como. Porque tem a mulher que deve agradá-la com as coisas deste mundo. E fica dividido. 33, 34 neste caso, 34. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam das coisas do Senhor para serem santas. Estão a perceber? A mulher que não é casada e a virgem se ocupam das coisas do Senhor para serem santas. Ser santa não é, como disse, matreca ou matreca. Buscar o Senhor não é bem matrequice, irmão. Porque estamos a aproximar os dias, os tempos, que vamos ver quem é matreco. Quem é matreco? Se essa mulher que acha melhor servir ao Senhor, e você que acha ou prefere estar nas bebedeiras de segunda a segunda, na prostituição, em outras formas de outros vícios, pode-se dizer. E de seguida vamos diz assim: temos a mulher santa, como é que diz, ocupam-se das coisas do Senhor para serem santas, Êxodo 34, tanto no corpo como no espírito. Estão a perceber? São as solteiras essas, as mulheres virgens também. A mulher casada, porém, ocupa-se das coisas do mundo e de como irá agradar o marido. A mulher deve procurar agradar o marido. 35, estamos a fechar. Como vê na descrição aí, estamos a fechar já. E digo isso para 35. E digo isso para o vosso benefício. É o apóstolo Paulo que recomenda aqui. E digo isso ele neste caso, para o nosso benefício, não para vos limitar, mas para que vos dediqueis ao Senhor naquilo que é honroso, sem distração alguma. Essa é a recomendação que ele deixa no final do verso 35, 1 Coríntios 7:35.
Repito para terminar. E digo isso para o vosso benefício, não para vos limitar, mas para que vos dediqueis ao Senhor naquilo que é honroso e honra, sem distração alguma. É lógico, irmão, se estamos a ver os últimos dias, conforme diz a igreja, o princípio das dores para alguns, que também são os últimos princípios dos últimos dias, é lógico que o solteiro anda preocupado, o casal anda preocupado, a viúva, o viúvo anda preocupado. Mas com isto, o apóstolo Paulo nos recomenda que nós não podemos, irmãos, falo primeiramente aos crentes, aos que buscam, aos que anseiam, e os que vão ou estão a se despertar nos últimos dias, os que querem serem salvos, porque a salvação é individual, é individual, e buscas a salvação, lutas para tê-la. São essas lutas que nós enfrentamos, das preocupações do mundo, e trabalho, e mais o que, desejos da vida ou concupiscências que nos preocupam neste mundo, nos prendem para que nós não possamos sermos livres para adorar ao Senhor, como o apóstolo Paulo diz: aquele que não é casado, sirva ao Senhor, melhor é permanecer na condição dele. Então, shalom, Deus abençoe, irmãos. Eu vi que até então estou com 2 irmãos. O irmão Luiz Carlos esteve conectado até então, e Domingos, eu penso que Domingos Mafura. E shalom, irmãos, Deus abençoe. Se estiveram conectados até lá, Deus abençoe. Eu penso que aprenderam alguma coisa aí, aprenderam alguma coisa com a partilha deste tema. E oremos, irmãos, isso faz bem. Obrigado, Deus vivo, obrigado, Santo Espírito, obrigado, Pai, pela mensagem que deixamos aqui ficar. Sejam abençoados grandemente os que vão, os que estiveram conectados, os que vão observar a live, aos demais, Pai Santo. Estamos nós a procurar o avivamento, buscar a presença nos últimos dias. São tempos difíceis que nós vivemos nos últimos dias. O Santo Espírito, obrigado, Deus, obrigado Santo Espírito, obrigado, Senhor, obrigado. Abençoe cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Shalom, ficamos por aqui hoje e reservamos mais uma próxima ocasião para a partilha do Evangelho. Shalom, Deus abençoe.